E é assim que você vai gerenciar agora todo o mapa de saúde mental da sua empresa, dos seus clientes, de forma rápida, fácil e intuitiva. Quer saber como isso funciona? Vamos lá. Módulo de riscos psicossociais. Você vai entrar aqui na sua ferramenta de risco psicossocial. Nós trabalhamos com duas metodologias internacionais validadas, HSIT e o COPSOC. E aí, você vai cadastrar a avaliação na empresa, certo? Então vamos mandar a avaliação para você entender. Vai selecionar a empresa, no caso, se tiver mais de uma empresa cadastrada no software. Vamos dar um título para a avaliação. Uma descrição opcional. Data de início da coleta. Data de término da coleta. E aqui algumas configurações que a gente tem, né? A avaliação ativa, ela permite que funcionários respondam à avaliação, então ele vai gerar um link para que cada um ali responda de forma anônima. Eu posso desabilitar isso no caso daquelas avaliações que eu vou fazer com entrevista, né? Então eu vou preencher todos os formulários manualmente ali através de uma entrevista. Modo de coleta, formulário tradicional com respostas de todas as perguntas, né? Um formulário de fato. Eu posso mudar aqui para o modo com inteligência artificial, onde ela vai pergunta a pergunta da metodologia e a pessoa vai respondendo ali de forma mais intuitiva, certo? Vou deixar no modo normal mesmo. Modo avaliação positiva. Aqui é uma sugestão, né, que a gente dá, porque o HSIT ele veio uma tradução para o Brasil e aí a gente, em algumas palavras, pode parecer um pouco ser mal interpretadas dependendo do ambiente. Então aqui é uma tradução um pouco diferente, mais positiva nas perguntas, mas ele não muda a nossa matriz de risco, não muda a metodologia, nada disso, né? Eu vou deixar ela ativada só para você ver um pouco como funciona. Avaliação multissetorial. Aqui é no caso daqueles trabalhadores que trabalham em mais de um setor, né? Então tem uma empresa, por exemplo, com 5 lojas. E aí eu tenho um colaborador que ele trabalha meio período em uma loja e meio período em outra loja. E aí eu vou precisar avaliar cada uma das lojas de forma separada, obviamente, para entender o ambiente de cada uma delas. Então, se eu tenho um trabalhador que trabalha em 2 unidades distintas e eu vou avaliar essas 2 unidades separadamente, eu vou precisar marcar essa opção. Importante, você vai considerar o trabalhador 2 vezes quando a gente vai falar de quantidade, certo? Porque ele vai ser repetido, mas as respostas que ele vai dar no software, elas vão ser consideradas nos 2 setores que ele está trabalhando, certo? Então, por exemplo, vou colocar aqui embaixo na estrutura da empresa, a gente vai colocar quais são os setores da empresa que a gente vai avaliar e a quantidade de colaboradores desses setores. Então, vamos para administrativo, 10 pessoas, TI, mais 10, vendas, 20, suporte, 10. Ok, zerou aqui, né? A empresa a gente configura com 50 colaboradores, então ele vai, conforme o número que a gente vai colocar aqui, ele vai já abatendo aqui, né, desse número. Se eu tentar colocar mais, ele não vai deixar, ó, soma de colaboradores, excede total. Isso aqui é para evitar erros, né? E ao contrário também, se eu colocar 8 aqui, ó, ele vai me falar que restam 2. Ok, pode ser que eu não vou considerar esses 2 aqui, mas quando a gente tenta salvar, ele vai me avisar, ó, 2 colaboradores, né, não estão sendo considerados, deseja continuar mesmo assim, né? Então aqui realmente são medidas de segurança para a gente fazer uma avaliação de fato fidedigna ali da empresa. Salvei a avaliação e aqui ele já gerou nossa avaliação 2026-01 da empresa demo, período como a gente configurou, e aqui a gente tem alguns botões de ação. Posso deletar a avaliação, posso editar a avaliação, essas configurações que a gente fez agora, se a gente errar alguma coisa a gente consegue reaproveitar, não precisa fazer uma nova. Aqui a gente tem ver os resultados, nesse caso a gente acabou de configurar, então não tem respostas, ele não vai mostrar nada, certo? Aqui a gente tem para abrir o formulário, para a gente visualizar como é o formulário de fato, né? Então aqui
a gente tem o formulário. Como a gente marcou aquela questão multissetorial, ele vai deixar eu marcar mais de um setor. Se a gente desmarcar essa opção lá, ele vai deixar marcar só um dos setores, né? No caso de eu não ter trabalhadores em mais de um setor na empresa. E aqui a gente tem um botão de copiar o link do formulário. Esse é o link que a gente vai mandar para os colaboradores, mandar por e-mail, enfim. Ele já copia para a área de transferência. Interessante, se a gente vier aqui na avaliação, ele também me dá um QR Code, né? De repente eu quero fazer um cartaz, colocar na empresa, enfim, o QR Code já está prontinho aqui para a gente utilizar. Certo? Vamos agora para o formulário. Então, eu selecionei aqui o meu setor, vou deixar só administrativo, e aqui ele, de forma rápida e fácil, ele vai respondendo as perguntas dentro da nossa matriz 5x5, né? Então, ele é organizado aqui por categorias, né? Ele já traz aqui qual a categoria de cada uma dessas perguntas. Então, vou responder aqui de forma rápida, só para a gente avançar. E aí, cada um dos colaboradores vai fazer essas respostas e elas já vão ser contabilizadas em tempo real lá no nosso dashboard. Obrigado, sua avaliação foi enviada. Ok, respondi. Gente, acabei de responder, né? Então eu vou até atualizar aqui a página. Isso aqui acaba com aquele problema de ter que tabelar as respostas. De repente eu mando um formulário de Google Forms ali, depois pego isso para tabelar no Excel, isso demora muito, é trabalhoso. Aqui, quando o colaborador respondeu, se eu entrar aqui em ver resultados, a resposta dele já está considerada aqui. Ele já calculou para mim todos os riscos por categoria, já traz um semáforo de riscos, né, com a pontuação. Aqui eu tenho um comparativo com avaliações anteriores, então daqui 6 meses eu vou reavaliar. Aqui, se eu ativar, se tiver mais de uma, né, aqui ele não vai carregar, ele vai me dar aqui, né, qual a situação de cada um dos pilares, como foi a avaliação. Então aqui, como eu não fiz a avaliação, ele está pegando uma que a gente vai abrir aqui para mostrar para vocês, mas, né, ele vai considerar, se eu estou com uma pontuação 3.63 na atual, na avaliação anterior de 6 meses atrás estava 2, então ele vai me dar aqui, melhorou, piorou, então ele vai me dar índices para a gente ir balizando com o nosso cliente também. E aqui, por último, ele traz as questões mais críticas. Então, se eu visualizar, né, que no nosso semáforo a categoria de papel e cargo ela está impactando muito na nossa pontuação, aqui embaixo nas questões mais críticas, eu vou entender qual a questão específica em relação a papel e cargo que está trazendo esse maior risco psicossocial, porque aí eu sei por onde começar a resolver os problemas dentro da empresa, né? Então eu vou abrir uma outra aqui que está bem mais preenchida, com 30 respostas, porque a gente tem alguns detalhes interessantes. Bom, então aqui são 30 respostas já, né? Ela já está com vários setores, então ela tem aqui, né, já o semáforo mais bem estruturado, né, a questão das perguntas, e aqui a gente consegue visualizar também os riscos por setor, né? Então isso é muito importante. Então 6 pessoas do comercial, então ele já vai mudando em tempo real aqui para mim, as pontuações, os gráficos, os mapas, ele já vai em tempo real. Eu consigo avaliar aqui cada um dos meus setores de forma fácil. Ok, todo mundo respondeu. Agora o que a gente faz? A gente vai para esses botões de ação aqui de cima. A gente pode exportar dados, né? A gente pode exportar um XLS ou um CSV. De repente eu tenho um Power BI na empresa, posso exportar isso para colocar lá de forma fácil, essas informações já tabuladas. Posso compartilhar o setor. Aqui eu posso enviar um convite para alguém da empresa ter acesso a alguma informação de um setor. Por exemplo, eu tenho um gerente comercial, eu quero que ele veja aqui os nossos resultados do risco psicossocial só do comercial. Eu vou liberar o comercial e vou pôr o e-mail aqui dele, que vai receber um e-mail, né, para criar uma conta. Ele vai somente visualizar isso aqui, ele não consegue editar nada, é de fato para a gente passar ali para os gestores essas informações, né, a quem é de direito, certo?
E aqui, se a gente preparar o relatório em PDF, a gente vai consolidar de fato essa avaliação de riscos. Ele traz um resumo executivo, visão geral das categorias. Aqui eu coloco os dados da empresa, dados do responsável técnico. Aqui ele já traz, baseado nos riscos levantados, sugestões de planos de ação. Então ele já traz a categoria, prioridade, descrição do problema e recomendação e ação proposta. Aqui você é o técnico, né, que está fazendo esse levantamento. Então, todo esse plano de ação ele é editável. Eu consigo ajustar aqui alguma ação que eu queira, mudar, enfim, adicionar uma nova ação. Então, você está na empresa, você tem a sensibilidade ali de entender que precisa de uma outra ação ali no plano. Ok, você consegue adicionar aqui, colocar qual categoria, o prazo, né, descrição do problema, no mesmo padrão das demais, certo? Vou excluir aqui. Aqui na frente a gente tem um cronograma das ações, né, com prazo, responsável, status. A gente também consegue adicionar itens, que é 100% gerenciável pelo técnico. E a gente consegue finalizar o nosso relatório e em poucos segundos, olha, poucos segundos mesmo, a gente já tem nosso PGR de riscos psicossociais, né? Então ele traz aqui a introdução, base legal, identificação da empresa, metodologia. Então a gente usou o HSIT, ele vai trazer, vai explicar a metodologia, vai colocar as pontuações, né, classificação de risco. E aqui para baixo ele já traz para a gente as análises gráficas, né? Então que é a visão geral da empresa, como que está, inventário de riscos por GHE, né? Então ele vai trazer aqui a dimensão, a média, a severidade, a probabilidade, classificação e a medida proposta. Então ele já traz daqui para baixo por GHE de fato. Então aqui o comercial, como que ele está? Foram 6 respostas, né? Essas são as informações, né? Traz o gráfico também do comercial, no caso, administrativo. Então ele traz tudo muito bem detalhado, né? É um material muito rico para você apresentar ali para o seu cliente, né? Para a sua empresa, enfim. Então ele traz tudo isso. E aqui no final ele traz o plano de ação. A gente deixou só aquelas 2 ações, então ele trouxe as 2 aqui. E ele também traz um plano de ação por setor, né? Se a gente tem ali riscos específicos de cada setor, então de repente a gente vai avaliar uma empresa e ela vai mostrar que está com um risco de demanda muito alto, certo? E aí, de repente, o meu setor comercial nessa empresa ele é muito grande. Então, o setor comercial ele já tem, né, pela natureza do ofício, de fato, ele já tem uma pressão um pouco maior, por exemplo, que um administrativo, certo? Isso é natural, né? Então, para que a gente não tenha informações, né, de algum setor que esteja pesando na avaliação total da empresa, é muito importante a gente avaliar isso aqui também, esses planos de ação por setor, porque vão ser medidas pontuais que cada setor pode apresentar e impactar em todo o nosso plano de ação, certo? Então, por isso a gente traz isso muito bem detalhado aqui, muito bem definido, para que o gestor da empresa possa, de fato, fazer um trabalho bacana. E aí, tudo isso fica disponível, né, por esse dashboard aqui. Então a gente consegue fazer não só a emissão de um levantamento de riscos, mas a gestão do risco psicossocial. Isso é o mais importante, gestão. Não pode ser um documento de gaveta. Você precisa ter gestão, ação e fazer tudo dentro da lei para que a empresa esteja resguardada e você faça uma boa prestação de trabalho, certo? Muito obrigado por assistir esse vídeo, muito obrigado por utilizar o nosso software e até a próxima.